o senhor está aí se preparando para voltar para a feira, está em deslocamento, em viagem na cidade de Brasília. Eu falava aqui no ar que o senhor foi deputado federal por muito tempo, tem muitos contatos em Brasília e acredito que, obviamente, foi pleitear algumas coisas para a Feira de Santana. Já pode voltar para a feira com boas notícias na bagagem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Eu estava acompanhando a parte inicial da sua apresentação, ao cumprimentar mais uma vez aos seus ouvintes e cumprimentar a você, dizer que na terça-feira, às 11 horas, nós estivemos na Embaixada da Rússia com o embaixador Sergei Akopov, que esteve em feira no dia 4 de janeiro, e voltamos a tratar com ele, tá certo, sobre assuntos de interesse do ponto de vista econômico, do Fundo Russo de Investimentos, e mais do que isso também, conversamos com ele sobre a questão da vacina. A vacina é uma outra tratativa que eu fiz depois com um grupo brasileiro da União Química e o governo brasileiro está comprando todas as produções, todas, e inclusive essa da Sputnik V. Mas nós nos colocamos na condição de, havendo possibilidade, também adquirirmos para a nossa cidade. Ainda à tarde estive na NTT, na terça-feira, porque nós estamos vendo aquela questão da reabertura do Parque João Martins da Silva, aquela área de acesso depende da Via Bahia do processo, depende da NTT na sua autorização. Ontem estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, com vários temas importantes, aí inclusive sobre defesa civil, estivemos com o ministro Rogério Marinho, e também durante o dia estivemos na instalação da comissão de orçamento, foi instalada ontem, em razão de na terça-feira ter falecido o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, foi instalada ontem, e fizemos vários contatos aqui ontem também com relação às questões das emendas do orçamento, que começa a ser efetivamente procurada a partir de agora. Então, foi nessas portas que inicialmente eu bati ontem. Bom, prefeito, falando especificamente de vacina, né? O senhor disse aí também que teve algumas reuniões importantes. E aí todo mundo quer saber sobre vacina russa, vacina indiana. Até que ponto a gente pode ter, a partir de ações da prefeitura também, vacinas aqui para a Feira de Santana? Porque a gente sabe que existe essa questão. Existe um movimento, por exemplo, do governo do estado em torno da vacina russa, mas por outro lado também a vacina chega via Ministério da Saúde. Como é que é esse caminho, prefeito? Até que ponto o senhor pode, por exemplo, na pessoa do prefeito, pessoalmente buscar vacinas para a Feira de Santana, respeitando também essa própria hierarquia? Porque eu imagino que é uma equação também, né? Existe um programa nacional de vacinação. Da mesma forma como eu fiz o contato, e você é testemunha disso, porque o secretário Antônio Baçaí lhe informou sobre isso, tivemos um contato inicial lá com São Paulo, com o Instituto Butantan, mas o governo federal compra todas. A prioridade de compra porque tudo isso é comprado, não tem nada que seja doado. Custa $10,30 cada dose dessa, e da Pfizer custa 23 euros. Enfim, é uma vacina que tem custos e o Ministério tem comprado tudo. O que nós nos colocamos é na condição de, se for o caso, abrir-se essa perspectiva, porque isso pode ser aberto a partir da autorização da Anvisa. Então, vi também, anteontem, uma declaração da a empresária Maria Luísa Trajano, fazendo uma defesa importantíssima por parte de empresários para a compra de vacinas, para que se possa reduzir o tempo, né? Se formos neste ritmo que estamos, a gente pode chegar a setembro, outubro, vacinando as pessoas do Brasil. Ela fez uma proposta muito boa, parabéns à empresária Maria Luísa Trajano, que é a compra de vacinas para poder reduzir esse tempo até setembro, até julho. Isso é muito importante também. Então, nós estamos aqui ligados porque entendemos que o fato mais importante desse século é exatamente a vacina. Pois é, e como é que está o ritmo de chegada de vacinas aqui em feira, prefeito? Eu estou aqui até com o portal criado pela prefeitura, né, o vacinômetro, dando conta de que 17.289 pessoas estão vacinadas na cidade, recebeu até agora 22.669 doses, né, entre Oxford e Coronavac. Aí eu vejo aqui a nível estadual, né, em relação a Salvador, hoje no jornal Correio, falta de doses reduz ritmo de vacinação na capital. Aqui em feira a gente corre esse risco, prefeito, de reduzir o ritmo
por conta da falta de dose? Como é que está essa equação, né? Quantidade de doses recebidas versus demanda na cidade. Salvador acelerou mais rapidamente, portanto, ele utilizou as doses recebidas. O que nós vamos receber na próxima semana é a segunda dose daquela primeira aplicação. Então, vão haver novas doses para aplicação nas pessoas que já receberam a primeira dose. Quanto a prosseguir, realmente vamos depender de novas quantidades de vacina que estão sendo produzidas nesse momento no Instituto Butantan e na Fiocruz, para novas pessoas, além dessas 17 mil, novas pessoas que vão ser vacinadas. Essa segunda etapa agora é a segunda dose desse primeiro grupo. Então vamos continuar trabalhando, mas as novas doses vão depender da produção, que realmente está em escala bem reduzida até o momento. Bom, e dentro desse calendário que a gente vive de vacinação, quais são os próximos passos, prefeito? A gente teve aí um momento inicial até de imunização de todos os profissionais de saúde, depois a gente notou o drive-thru parou de funcionar, houve até um recuo para não faltar para os idosos. Quais são os próximos passos agora? Vacinamos as pessoas acima de 90 anos, reduzimos para 89, 86, 87, 88, 87, e o secretário Edivaldo está calibrando essa situação. Veja a quantidade de vacinas que ainda existem, então nós vamos reduzir para 85, 84 e vamos chamando essas pessoas para poder fazerem a vacinação. Nós estamos fazendo isso com uma escala regular e eu devo lançar na próxima sexta-feira uma chamada de contratação administrativa para que nós possamos contratar mais vacinadores. Falava ontem com o procurador Murapim, com o secretário de Saúde, nós vamos contratar mais vacinadores para as próximas etapas. Vou repetir, o que nós estamos fazendo, vamos fazer a partir de para a semana, é vacinar os que já tomaram a primeira dose. Então nós temos que ter mais gente disponível para poder fazer a primeira dose em várias outras pessoas que ainda não tiveram. Então, nós estamos nos preparando cada vez mais para poder, chegando mais doses, nós ampliarmos a nossa oferta de trabalho. Bom, e em meio a todo esse processo de vacinação, a gente tem também a questão das aulas, né, no município. Como é que está sendo planejado isso, uma possível volta às aulas? O que é que já tem de definido nesse sentido? Falei por telefone ontem com a secretária Nassi, as propostas estão todas à mesa, nós temos as condições de começar remotamente, mas tendo que o governo do estado da Bahia está avançando muito, e isso eu parabenizo, na linha de termos aulas semipresenciais. Eu acho que nas circunstâncias que possam ser feitas, nós vamos fazer sim, para que as crianças não tenham o apagão educacional do setor público, não é do setor privado. O setor privado teve aulas, o setor público não teve. Não há um atraso sequer do pagamento de salário dessas pessoas. Portanto, está na hora da gente voltar às salas de aula, sim, para que nós venhamos a ter uma qualidade melhor, né, nesse ano de 2021. E não ter um carimbo tão ruim, tão feio, nos boletins escolares de 2020 na rede pública do Brasil. Já se trabalha com uma data, prefeito, de uma possível volta às aulas presenciais? A partir estamos hoje no dia 11, né? Deve começar na primeira semana de março. Essa é a nossa perspectiva também, para que a gente possa ir avançando. Prefeito, para encerrar, o senhor está em Brasília, é impossível a gente não falar de política, né? Como é que o senhor notou a movimentação aí em Brasília, né? A gente tem novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, novas lideranças, o ACM Neto esteve recentemente aí, não sei nem se não está ainda em Brasília, como presidente nacional do DEM, a gente tem a possibilidade do João Roma assumir o ministério, tem o DEM também dentro dessa aliança aí, tendo inclusive até muitas discussões, né? Fala-se que não se sabe bem se a ACM Neto seria a favor ou não do João Roma assumir o ministério. Como é que o senhor tem notado todo esse cenário político do momento? O fato mais importante político de ontem foi exatamente a indicação feita do deputado federal João Roma para o Ministério da Cidadania para tratar da assistência social. Isso já está definido. Essa posição dos republicanos, do Partido dos Republicanos, já está definida, anunciada ontem, inclusive, pelo presidente da República. Eu encontrei com o deputado João Roma durante um período da manhã e à noite, e a situação está sacramentada. Acho que para a Bahia é muito forte. A Bahia volta a ter um ministro,
Quem não se lembra do ministro Wagner e de tantas outras pessoas que foram muito fortes e influentes nas ações políticas da Bahia. Então, o João Roma é o ministro, vai assumir na próxima semana também, e esse é um passo muito forte do ponto de vista de influência política na eleição da Bahia. O deputado Arthur Lira fui com ele deputado durante muito tempo, então uma quantidade de gente enorme em volta dele, tinha muitos prefeitos aqui. O deputado Rodrigo Pacheco, esse eu não o conheci pessoalmente durante o período que aqui estive, mas as relações que nós tivemos, falei com o senador Ângelo Coronel por telefone ontem, que estava em Salvador, enfim. Eu acho que há um grande movimento aqui em Brasília, mas o fato político mais forte foi exatamente a participação direta dos republicanos através do deputado federal João Roma. Eu acho que, do ponto de vista político, é um reforço muito grande na candidatura a governador do ex-prefeito Assemineto. Bom, e como é que o senhor tem visto esse momento até de algumas saídas dentro do DEM, prefeito? Claro, o senhor representa uma liderança importante do MDB, mas faz parte do grupo político e tem como liderança aqui em Feira também o próprio ex-prefeito Zé Ronaldo, a nível estadual o Assemineto, que é presidente nacional do DEM. E a gente tem algumas saídas do partido, né? Como o Rodrigo Maia, o próprio Mandetta, o vice-governador de São Paulo, me parece também que está se movimentando nesse sentido. Como é que o senhor tem visto esse cenário? Essa saída do vice-governador de São Paulo é a mais sensível de todas, porque isso afeta muito um estado no qual, muito provavelmente, o governador se afasta para ser candidato a presidente da República e o DEM terá um governador de estado do maior estado do país. Essa é a situação mais sensível que tem. Tanto que o Assemineto estava em São Paulo segunda-feira. Enfim, essas situações existem, é preciso ver como equacioná-las, mas as pessoas que não se sentirem bem lá no DEM vão provocar ou procurar outras alternativas. E, né, entre essas alternativas, o MDB sempre é uma delas. Então, se isso acontecer, permanecemos juntos de outra forma, mas esse tipo de situação política realmente ainda não tem definição, essa panela está em ebulição e a gente não sabe ainda o final dessa fervura. Prefeito, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, desejo um ótimo dia, bom retorno para a Feira de Santana e que dessa sua ida a Brasília a gente tenha de fato bons frutos. É importante estar dialogando, o senhor tem tantos contatos em Brasília. A gente espera realmente dentro em breve ter bons frutos aqui para a cidade. Um abraço.